Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente com vocês. Hoje então, pessoal, para comentar, como diz aí no título, alguns dos inícios mais brilhantes da literatura ocidental, focando aqui especialmente em duas modalidades de início de narrativas, que são começar pelo meio, em medias res, ou começar pelo fim, em última res, ou em finis res também, como é conhecido, né, esse modo de se iniciar uma narrativa. Para exemplificar isso, selecionei aqui algumas obras da minha biblioteca, sobre as quais comentarei então e lerei o início e farei um breve comentário, né, a respeito dessas obras aí, de seus respectivos inícios, ok? Qual que é o modo mais comum então de se iniciar uma história? O mais comum, Horácio já vai dizer isso lá na antiguidade, né? A partir do modelo da epopeia, o mais comum é se iniciar pelo meio, em medias res. Também aparece in media res. A palavra res no latim significa coisa, então é começando pelo meio da coisa, ou seja, no meio da ação. Então basta lembrar, por exemplo, do primeiro verso desta grande epopeia cristã aqui, Divina Comédia, que começa assim: nel mezzo del camin di nostra vita, no meio do caminho da nossa vida. É justamente assim, né? Nós somos soltos no meio de uma história sobre a qual nada conhecemos. Por acaso coincide, né, que o personagem principal da Divina Comédia também está estampado na capa, né, o nome, que é justamente o Dante. É o que a gente sabe, mas aquilo que ele vivenciou naquele dia, naquela sexta-feira santa, né, naquela viagem mística que, segundo consta, o próprio Dante teve, né, e aí entramos em questões biográficas mais aprofundadas. O fato é que todo início em medias res solta o leitor então num mundo desconhecido, com personagens desconhecidos, e ele tem que se virar. Ele tem que inferir, ele tem que buscar pistas, e esse é todo o charme então da literatura, das narrativas que começam pelo meio, ok? Separei aqui também o início da literatura ocidental, isso em todas as listas, né? Geralmente esse início aqui da Metamorfose, que é a próxima obra, né? Depois daqui nós leremos na sequência aí, que é A Morte de Ivan Ilitch, que é o último livro sobre o qual comentarei hoje. Mas o início mais famoso da literatura ocidental é esse aqui, que lerei na tradução do Modesto Carone. Diz assim: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Esse início de fato é fabuloso, nós vamos comentar bastante a respeito dele na aula concernente, mas o que a gente pode adiantar já pensando no tópico deste breve vídeo aqui? Por que esse início da metamorfose do Franz Kafka ele é tão assustador e ao mesmo tempo tão intrigante? Justamente porque nós somos soltos num lugar em que nós não conhecemos quem é Gregor. E a questão agora não é saber o que vai acontecer com ele, porque, poxa vida, algo mais inusitado do que isto pode acontecer. A questão agora, por um lado, então, né, se fica essa curiosidade, por outro, a curiosidade maior é como isso aconteceu, como ele vai reagir a isso, como a família dele vai reagir a isso. Né? Então a pergunta não é mais o que, mas o como, sobretudo. Né? O leitor do Kafka, assim como o leitor do Machado de Assis, ele é sempre levado a pensar não curiosamente, mas muito mais teoricamente. Né? E isso é representado pela pergunta como e não o que. Ok? Separei aqui também, pessoal, esse livraço, coloquei aqui inverso, o Ulisses do James Joyce, nessa tradução aqui de um ex-professor meu, o professor Caetano Galindo. O início deste romance, que é um romance, certamente, entre os romances mais importantes do século passado e da história do Ocidente de uma maneira geral, mas sobretudo, e especialmente do século passado. Como é que começa esse romance aqui, essa grande narrativa? Começa assim, na tradução do Caetano Galindo, tá, pessoal? Nós temos três traduções aqui no Brasil. Do Antônio Weiss, da professora Bernardina, de Santa Catarina, e do professor Caetano. Solene, o roliço Buck Mulligan surgiu no alto da escada, portando uma vasilha de espuma em que cruzados repousavam espelho e navalha. Um roupão amarelo com um símbolo solto era delicadamente sustentado atrás dele pelo doce ar da manhã. Elevou a vasilha e entoou: "In
Troibo ad altare Dei. E aí o que vai se vislumbrando nesta cena inicial, em que num primeiro momento você não entende absolutamente nada, você não sabe quem é Buck Mulligan, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Qual que é a cena em si. E aí eu sugiro que você leia, acompanhando a leitura do Ulisses do James Joyce, esse livro que foi produzido justamente pelo professor Caetano, em que ali é uma visita guiada ao Ulisses do James Joyce. Né? Sim, eu digo sim. Porque sim, eu digo sim, daí tem que investigar lá. Já vou adiantando que tem a ver com a mulher do Leopold Bloom. Tá? Enfim, pessoal, o que trata essa cena inicial é uma espécie de paródia de missa, né? Uma missa paródica em que a visão, né, do Stephen Dedalus é que vai guiar. Stephen Dedalus é um personagem que será apresentado aos poucos neste primeiro capítulo do Ulisses. E aí você tem que acompanhar toda a narrativa para descobrir o que guarda, né, que guardam as primeiras frases do Ulisses do James Joyce. Se você quiser mais detalhes, não só o livro do professor Caetano, mas a tese de doutorado dele exploram esse início. Vocês vão ver que páginas e páginas são escritas a respeito destes primeiros momentos, em que muita coisa está condensada ali. Separei também, né, um dos inícios mais fabulosos da literatura ocidental, também em médias res, do Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Muita gente gosta do Dostoiévski, certamente que está me assistindo aí. E como é que começa esse... Eu só vou ler um trechinho, tá? Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo, bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. E aí vai, né? Ele é um personagem extremamente contraditório e ele faz questão de sê-lo. Isso tem razão de ser também. Então, esses inícios em médias res, pessoal, são sempre problemáticos por essa razão. Você é solto no meio de uma ação, né, por isso que é em médias res, no meio de uma coisa, né, sobre a qual você não sabe nada, não houve uma introdução, uma preparação, uma condução pela mão. Ó, leitor, venha por aqui que eu vou te explicar o que vai ser lido de agora em diante. Não existe isso. Tá? A narrativa moderna, assim, crescentemente foi assim, e o que está vindo de agora em diante é daí para frente, né? Separei também um início aqui que certamente muita gente conhece, que é o início do Vidas Secas, né? Mas é bom lembrar, pessoal, o Vidas Secas, na verdade, começou por um conto, e esse conto se chamava Baleia, tá? E então o início da história seria esse: a cachorra-baleia estava para morrer, tá? Esse início, de fato, é fantástico, né? Se nós pensarmos numa história que trata de uma cachorra, e quem já leu sabe, né? A afetividade que o leitor desenvolve em cima desta personagem, que é uma das mais importantes da literatura brasileira, seguramente. Mas o início mesmo, né? Que ficou com o capítulo Mudança, né? O primeiro capítulo depois, né? da escrita e da finalização do Graciliano Ramos. O que a gente tem naquele início lá? Separei aqui para ler só o comecinho, tá? Também em médias res. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga ralo. E aí vai nesta toada, né, de uma não só, né, para ser redundante, sequidão, mas sobretudo de uma desolação. A página seguinte traz um Fabiano muito violento, né, e essa violência inicial muitas vezes traz uma impressão errada, equívoca de quem é o Fabiano para o leitor desavisado, que depois vai atualizar essa percepção e vai compreender bem melhor aquela violência dele contra os filhos, especialmente o filho menor, né, que diz, anda excomungado, e aí o narrador diz que ele pensou em matar o próprio filho. Tudo isso aturde o leitor, né, deixa o leitor muito perturbado, mas tudo se explica até o fim da narrativa. Então, pessoal, o início em médias res sempre tem esse trunfo de trazer elementos desconhecidos e força o leitor, então, a uma descoberta progressiva e inusitada daquilo que foi dado no meio, então.
O que nós vamos enfrentar, e por isso que eu fiz essa preparação. Uma história que não começa pelo meio, mas que começa pelo fim. E isso é sempre interessante, porque é mais difícil de se fazer. Separei aqui então o início da morte de Ivan Ilitch. No título já está dado, perdão, até me enrolei, está dado o grande problema, o grande conflito, que é a morte de Ivan Ilitch. Você não conhece Ivan Ilitch, mas a pergunta agora não é saber o que vai acontecer com ele, mas como isso se deu, como foram os últimos momentos de Ivan Ilitch, especialmente, que é o grande assunto dessa história. É uma novela, né? E eu vou ler aqui o iniciozinho, só para vocês. Eu tinha deixado separado e desmarquei. No vasto edifício do foro, no intervalo do julgamento da família Mielvinsky, os juízes e o promotor reuniram-se no gabinete de Ivan Yegorovich Shebek e a conversa versou sobre o célebre caso Krasov. Fyodor Vassilievich exaltou-se procurando demonstrar a incompetência dos tribunais. Ivan Yegorovich insistiu no seu ponto de vista e Piotr Ivanovich, que não interviera na discussão desde o início, continuava a não participar dela e corria os olhos pelo Viedomost, que acabavam de trazer. Senhores, disse ele, morreu Ivan Ilitch. E aí tudo se dá a partir desta notícia que chega via terceiros, né? E todo o resto tem que ser acompanhado agora. Como ele morreu, por que morreu, como foram os momentos finais de Ivan Ilitch, como foi a agonia final dele, como ele foi tentando buscar sentido para a sua própria vida, e essa é a grande reflexão dessa obra, uma obra muito densa emocionalmente, filosoficamente, sobre todos os aspectos, e que nós vamos enfrentar a partir da semana que vem. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até logo.